Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nicola, e essa história do Pedro no Cruzeiro? Não é o Pedro do Flamengo, tá? O Pedro Ramiro, que é jornalista da Record, contou que o Pedro, ex-Corinthians, que hoje joga lá no Zenit, interessa ao Cruzeiro. E eu fui atrás da história e o Cruzeiro nega com toda a força do mundo, diz que não tem o menor sentido e de fato parece maluco, né? Até porque o Pedro está avaliado em 30 milhões de euros. Ele quase foi para o Ittihad na metade do ano por 35 milhões de euros. Como é que um clube brasileiro vai gastar tudo isso para contratar um atleta com tais cifras? Esquece, não tem a menor possibilidade, tá? Preciso te atualizar agora sobre o zagueiro Nino, ex-atleta do Fluminense e alvo de vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo e Palmeiras. Excelente defensor, caberia em qualquer clube de futebol no Brasil. E o Nino pediu para ser negociado pelo Zenit. Justificativa de que o filho dele, que tem autismo, tem recebido pouca assistência durante o acompanhamento escolar. O Zenit pertence à Rússia e por lá o Nino percebeu que não há uma grande infraestrutura e seu filho vai ter um acompanhamento aquém daquilo que ele e a esposa imaginavam. Diante disso, o Nino procurou os dirigentes do Zenit pedindo para ser negociado. Antes que você, torcedor de algum time brasileiro, se anime, é bom saber que o Nino vai dar preferência a continuar na Europa. A busca vai se dar agora por um clube de uma liga importante do futebol europeu, onde ele possa ter esse tratamento especial a seu filho autista, assunto super importante. E alguns atletas têm tido participação decisiva, como por exemplo o goleiro Cássio, que tem sempre destacado, desde a época do Corinthians e agora no Cruzeiro, toda a relevância desse assunto e o quanto isso pode ser importante para que outras pessoas possam ser assistidas. Nino, que foi contratado por 8 milhões de euros, hoje certamente vale mais do que essa quantia, titular absoluto no Zenit, atual temporada de 12 jogos, na temporada passada havia feito 35 partidas com 2 gols e 1 assistência. Para completar o giro de notícias, se registrar que Caio Jorge e Lucas Romero do Cruzeiro foram denunciados pelo STJD por conta das confusões no jogo contra o Galo. O caso mais grave é do Caio Jorge, que pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão, julgamentos marcados para a próxima terça-feira às 10 da manhã. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, uma terça-feira bastante movimentada, preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Juventude, saiu a arbitragem para o duelo de quinta-feira, Sávio Pereira Sampaio, hein? Irmão do Wilton Pereira Sampaio e tá de transplante capilar, hein? O homem mudou, a última vez que ele apitou um jogo do Cruzeiro foi no ano passado, vitória sobre o Red Bull Bragantino no Independência, e ele é o dono do apito então, nesse jogo do Cruzeiro, quinta-feira às 4 da tarde, hein? É isso mesmo, 4 da tarde, o jogo no feriadão lá em Caxias do Sul. Então, Sávio Pereira Sampaio apita. E no VAR estará Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, ele que é do Rio Grande do Norte. Deixa eu até ver aqui em tempo real, hein? O que esse VAR aí apitou. O Sávio eu já falei que foi no ano passado. Agora o VAR, vamos ver, porque aí a gente já bate aquele gancho, né? Se tiver alguma coisa aí estranha, vamos lá. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, 39 anos, ele é de Parnamirim, Rio Grande do Norte, VAR na Série C, Copa do Brasil, Série D, Copa do Nordeste, Série B, Série A. Nenhum jogo do Cruzeiro. Pouco jogo na Série A, hein? Foi VAR 2 em Bahia e São Paulo, VAR Inter 1 São Paulo 2, VAR Vasco 2 Corinthians 3, VAR Sport 1 Corinthians 0, VAR Atlético Mineiro 1 Mirassol 0. Teve até uma expulsão de um jogador do Atlético Mineiro, né? Acho que teve. VAR Sport 1 Ceará 1, VAR Sport 0 Juventude 2, VAR Vitória 0 Botafogo 0, VAR agora no jogo do Cruzeiro, hein? E aí, vamos ver o que vai fazer
o Sávio Pereira Sampaio neste compromisso diante da equipe do Juventude, hein? Lembrando, a bola rola na quinta-feira lá em Caxias do Sul. Daqui a pouco eu vou falar sobre os julgamentos que foram marcados, hein? Caio Jorge, Lucas Romero e Fabrício Bruno. Aí a gente vai trazer mais detalhes aí, o Departamento Jurídico do Cruzeiro vai trabalhar e trabalhar muito na semana que vem. Mas primeiro, para o jogo de domingo contra o Corinthians, mais de 20 mil ingressos já vendidos, é o balanço atualizado do Cruzeiro. E aí vamos torcer para que o Cruzeiro volte com um grande resultado lá de Caxias do Sul, porque teremos Mineirão com um grande público. Mais uma vez, a preparação do Cruzeiro será fechada nesta quarta-feira. O Cruzeiro treina pela manhã, segue de voo fretado para Porto Alegre e depois vai de ônibus até Caxias do Sul. Podia até ir até Caxias, mas lá sempre é complicado o pouso, então o Cruzeiro prefere fazer esta logística e desta forma vai para este compromisso diante do Juventude. Fabrício Bruno chega em São Paulo nesta quarta, de lá segue no voo do Pedrinho, do Pedro Lourenço, para o Rio Grande do Sul, estará normalmente com a delegação. E atuou pouco, né? E até teve uma atuação que não dá para ninguém crucificar, né? Várias falhas aí de outros jogadores e eu quero acompanhar de camarote como será a repercussão, né? Teve falha aí feia, hein? Falha feia, hein? Mas vamos lá, Fabrício Bruno entrou e foi bem, o jogo já estava 1-1, então nenhum problema para o nosso xerife nesse empate da seleção brasileira. Quinta-feira, Fabrício Bruno reforça o time diante do Juventude. E quem pode reforçar o time? Atenção, é informação aqui da Samuca TV. Não será surpresa se Matheus Henrique for relacionado. É isso mesmo que você ouviu, tá? Uma recuperação absurda do Matheus Henrique. E aí, o elogio mais uma vez ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, que utilizou uma estrutura aí impecável para recuperar o atleta em tempo recorde, tendo uma parceria com o Hospital Horizonte, que tem uma estrutura fenomenal e que colocou toda essa estrutura na recuperação do Matheus Henrique. Treinou normalmente com o grupo de forma integral nos últimos dias e, dando uma resposta boa no treinamento desta quarta, o Matheus Henrique será relacionado, hein? É isso mesmo. Aí se vai ser titular ou não já é outra história. Mas a possibilidade é real do Matheus Henrique compor a delegação. O Fagner já tenho dúvidas, mas treinou de novo e está liberado para os treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. Vamos aguardar. Nesta quarta-feira, Leonardo Jardim define o time que joga diante da equipe do Juventude. Vamos lá para a informação mais importante do dia, que tem a ver com a marcação dos julgamentos de jogadores do Cruzeiro. Caio Jorge, Lucas Romero e Fabrício Bruno. Caio Jorge e o Romero por causa daquele clássico diante do Atlético Mineiro. O Caio Jorge foi denunciado em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Lucas Romero em um artigo. Ambos foram denunciados aí no mesmo artigo, que tem a ver com aquele gesto. Teria o Lucas Romero também feito o gesto, um vídeo aí que circulou, mas a imagem está muito ruim. Então, eles foram denunciados por isso, que é o artigo 243F, ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto, né, que foi aquele gesto com as mãos. E aí o Lucas Romero também vai ser julgado. O árbitro até chegou a mostrar um vermelho para o Romero, depois retirou e o vermelho foi para o Caio Jorge. Então temos que aguardar quais serão as imagens aí mostradas. E além disso, teve aquela história que o Atlético Mineiro denunciou o Cruzeiro por causa do Caio Jorge, o Ivan Roman, jogador do Atlético Mineiro. E aí o Caio também foi denunciado
no artigo 254A, praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Aí, neste caso, uma suspensão de 4 a 12 partidas. E tem a outra, né, que os dois foram incursos aí, o artigo 243F, que é ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Aí tem multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 1 a 6 partidas. É um bom tema para o departamento jurídico do Cruzeiro trabalhar. Se aquilo do Caio Jorge foi agressão física durante a partida com o Ivan Roman para uma suspensão de 4 a 12 jogos, aí nós podemos acabar o futebol brasileiro, né? Do STJD dá para se esperar tudo, viu, galera? Mas, conhecendo o departamento jurídico do Cruzeiro, que tem pessoas competentes, e conhecendo o advogado que vai fazer a defesa no Rio de Janeiro, que é o Dr. Michel Assef Filho, que é também advogado do Flamengo, que é um dos especialistas aí da área, eu estou prevendo que ele vai dar uma aula no STJD como esses auditores eles precisam passar, né? Então, claro que vai ter que trabalhar muito bem o Cruzeiro, mas a expectativa é de que, se for punido, vai ter aí uma punição, creio, né, que de poucos jogos, mas vamos aguardar, sem fazer aqui qualquer tipo de alarde também. Tudo vai depender dos julgamentos, que serão na semana que vem, hein? Bons temas aí para a gente acompanhar o julgamento na 6ª Comissão Disciplinar Tribunal de Justiça Desportiva, terça-feira, 25 de novembro, às 10 da manhã. É o STJD itinerante ainda, na Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo, e vamos acompanhar tudo que vai acontecer neste julgamento. E o Fabrício Bruno também foi denunciado, viu? Só que aí o Fabrício Bruno, o artigo 250, parágrafo 1º, pela expulsão contra o Palmeiras de segundo amarelo, punição aí de 1 a 3 jogos. Se for punido, é pena mínima. Não, esse aí tá tranquila a situação, o advogado Samuel Venâncio é que está garantindo. Valeu, pessoal! Vamos começar com a entrevista que hoje fizemos na Toca da Raposa com o Vidalba. Se você perdeu, são dois, vamos colocar que são 2 arquivos, né? São 2 links. Um, você pode acessar a íntegra do Rádio Esportes, e o outro, um bate-papo que nós dois fizemos com ele, né? Exato. E aí tem muito assunto. Sim, no nosso caso, por exemplo, perguntamos sobre Fabrício Bruno, sobre a projeção da disputa da Copa Libertadores da América e também sobre essa partida com o Juventude lá em Caxias do Sul. O jogador que contou, por exemplo, no Rádio Esporte sobre a questão do Eric, né, o filho dele, que mora na Argentina. O Vidalba não é casado com a mãe do Eric, e aí sente saudade, né? Coração apertado. O coração fica apertado. Mas que o filho até colocou numa redação lá de escola que ele queria que o pai tivesse presente. E ele disse que todo esse trabalho, né, vamos colocar assim, abdicar um pouquinho de estar com a presença dele, tem uma ideia maior, que é o futuro do Eric. Então, pode ficar feliz aí com o papai Vidalba. Exatamente. Ele que é um dos pilares desse time do Cruzeiro. Sim. E é uma das esperanças para essa partida contra o Juventude, porque o Cruzeiro tem desfalques importantes, né, Ponce? Tem desfalques importantes. Nós perguntamos também para ele como foi esse tempo de trabalho. Ele falou que foi super positivo, que realmente foi vamos colocar o último fôlego dos atletas para que agora encarem essa maratona de jogos, né? Que igual ele colocou, agora é uma maratona de jogos sem parar. Vai ter só uma semana aí que o Cruzeiro não vai ter jogo no meio dela, mas o restante é sempre várias partidas. Até o dia 21, né? Se a gente espera que assim seja por conta das finais da Copa do Brasil. Tomara que o Cruzeiro esteja lá. Outro ponto de dezembro, né? Outro ponto que eu achei bem legal dessa entrevista, que vale a gente pontuar aqui,
foi o que você perguntou para ele de Copa Libertadores. Sim. Exatamente. Perguntei para ele sobre essa disputa com o Cruzeiro na temporada que vem. O Cruzeiro já está garantido na competição, agora busca se classificar de forma direta à fase de grupos, porque o Vidalba é um argentino, os argentinos têm muita tradição na Libertadores. O Vidalba é formado nas categorias de base do Independiente, que é o maior campeão da Copa Libertadores, são 7 títulos, e ele também jogou pelo Argentinos Júniors, que tem uma conquista, e ele disputou a competição justamente por esse time. Em 2023 ele acabou eliminado para o Fluminense. E exatamente saber o sentimento dele sobre esse simbolismo de voltar à competição junto com o Cruzeiro. Cruzeiro um bicampeão, não disputa desde 2019, e ele muito feliz, muito animado, né, com essa possibilidade, prometeu encarar a competição com sangue nos olhos, né? Legal essa frase dele, que é muito a cara do Vidalba. Então, também falou sobre a parceria com o Fabrício Bruno, né? A virada de chave do Cruzeiro depois do jogo contra o São Paulo, que torce muito pelo Fabrício Bruno na seleção brasileira, né? O Fabrício Bruno que entrou ali no segundo tempo contra a Tunísia. Então foi uma entrevista que você, nação celeste, não pode perder. Você, torcedor do Cruzeirão mais lindo do mundo, não pode perder em hipótese alguma. Exatamente. Dito isso, já que o assunto foi Fabrício Bruno, ele volta, galera. Pode ficar tranquilo que ele vai chegar em Caxias do Sul no jatinho do Pedrinho. Primeiro pega o jatinho da Leila, né? Exatamente. Junto com o Vitor Roque, com os outros jogadores Você de tem um futebol. jatinho, Lucas Barros? Não tenho. Infelizmente. Também não tem. Ele volta e vai ser peça importante para esse time do Cruzeiro. Sim. Fabrício Bruno jogou 30 minutos no amistoso da seleção brasileira contra a Tunísia, 1-1, o empate em Lille, na França. Ele entrou na vaga do Militão, que sentiu dores. Fez uma parceria ali com o Marquinhos. Teve uma atuação sólida, bem tranquila do Fabrício Bruno. Até vamos lembrar, né, que o Fabrício Bruno é um dos pilares também. Sim. Você falou do Vidalba. Para mim, o Fabrício Bruno faz uma temporada irretocável nessa defesa do Cruzeiro. É o cartão de visita dele naquele jogo do Fluminense. Jogou muita bola. Sim. E ajudou a seleção também. Eu acho que é um jogador que tem uma cara aí de estar na lista da Copa do Mundo. E eu acho que pode estar. Vamos falar agora sobre duelo contra o Atlético, né, no dia 15 de outubro, e 2 jogadores foram denunciados, Caio Jorge e Lucas Romero, por gestos, né? Sim. Eles fizeram ali aquele gesto que o Cruzeiro estava sendo passado para trás, né? Estava sendo roubado, né? O gesto é esse. E aí, esses 2 atletas, eles foram enquadrados em artigos, até o Lucas tem os artigos aí, o Caio Jorge em 2 e o Romero em 1. O Caio Jorge foi denunciado nos artigos 243-F e 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Romero também entrou no 243-F. As penas variam de 4 a 12 partidas nesses artigos, caso eles sejam condenados pelo STJD, o julgamento marcado para a próxima terça-feira, dia 25, a partir das 10 da manhã. Tomara que tenha bom senso, né, da turma, para não... Bora só passar aqui os artigos. O 243F diz o seguinte: ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Aí, claro, se encaixa aqueles gestos que eles fizeram na partida. E o Caio Jorge também, no 254A, praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. E aí o Caio Jorge nessa partida teve algumas confusões ali com o Ivan Roman, o zagueiro do Atlético. Dito isso, vamos falar do Fabrício Bruno também, né, o Luquinhas, que também vai ser julgado pelo STJD por causa da expulsão no jogo contra o Palmeiras, que ele nem encostou no jogador palmeirense. Mas o juizão Rafael Klein marcou. Deu cartão amarelo. Deixa eu te falar um negócio. É isso aí, né? O Cruzeiro vai ter que trabalhar para que esses atletas não sejam penalizados de uma forma muito grande, assim, que não sejam punições muito robustas, vamos falar melhor assim, não sejam punições severas. Dito isso, Matheus Henrique pode ser novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Juventude. Exatamente, recuperado de fratura na costela, treinou normalmente nos últimos 2 dias, já vinha fazendo atividades parciais com os companheiros. Ele que se machucou no dia 5 de outubro contra o Sport. Uma recuperação rápida, né? Rápida. Dá os parabéns ao Dr. Sérgio, ao Jomar, a todo o grupo médico, né, de performance do Cruzeiro, que trabalha
Todo mundo trabalha muito sério lá. Ele vai fazer a última atividade junto com o elenco do Cruzeiro nesta quarta-feira, e aí o Cruzeiro vai bater o martelo se ele vai ou não para Caxias do Sul. Eu vivi essa expectativa, Sim, né, de sim. viajar, com certeza. Seria muito importante, né? Oh, Principalmente nesse cenário de desfalques. Nossa, seria muito importante, né? Seria muito importante a participação do Matheus Henrique, sendo uma opção até para entrar no segundo tempo da partida. Acho que para começar ainda não, mas são situações favoráveis ao técnico Leonardo Jardim, que amanhã define sim, bate aí o martelo em relação à equipe que vai a campo. Não tem o Arroio, não tem o Christian, não tem o MP10 e não tem o Wallace. Sem contar também já o Wanderson e o Marquinhos, Sim. que estão fora por lesão. E bato na tecla, né? O Wanderson tá fazendo falta. Tá. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.